Convidamos a autora da comunicação sinalizada, de nome Luciana Marques Vale, esse é o sinal identificador dela na comunidade surda, para apresentar a comunicação Formação de Intérpretes, unidade didática construída por tarefas de interpretação para o ensino da preparação e conferência na área jurídica. Muito bem-vinda, Luciana. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço essa oportunidade com os meus colegas, o Tiago Nogueira, o Eduardo Felten. Nós publicamos na revista Belas Infiéis um texto que trata de um modo mais completo sobre essa pesquisa. Eu trouxe um recorte para essa comunicação, que pretende aqui refletir sobre a interpretação no contexto da área jurídica. Vocês sabem, eu sou dessa área, tenho formação na área, e essas questões que surgem, né, em relação à área, que deixam os profissionais preocupados, como é que eu vou traduzir isso? Eu não conheço a terminologia da área. Alguns amigos dizem assim: Jesus, tem misericórdia da gente nesse momento, como é que eu vou conseguir interpretar isso? E eu entendo que, por ter essa aproximação, formação na área, era possível, né, interessante que eu pensasse uma formação especificamente nesse contexto, que trouxesse essas questões, porque é de nossa responsabilidade, enquanto profissionais, a entender melhor como gerar esse tipo de conhecimento, de formação para tradutores e intérpretes. Ontem nós vimos na apresentação do professor Marcos Luque a questão das subcompetências, né, que as formações privilegiam a subcompetência bilíngue, enquanto em detrimento de outras, e a gente sabe o quanto é importante para o aprendizado, a formação e desenvolvimento dos profissionais. Então, a nossa proposta era trazer uma unidade didática que foi construída com esse objetivo, né, através de tarefas de interpretação para o ensino e preparação no contexto de conferência da área jurídica. Pode passar? Nosso objeto de estudo era propor uma unidade didática para a formação de intérpretes, né, em que a gente pudesse atuar, né, à frente dessa formação, com o objetivo de propor uma unidade didática no ensino de estratégias para o uso de materiais terminográficos em cursos de formação de intérpretes. Eu fiquei refletindo, como é que a gente vai trazer de novo terminologia, né? A gente falou um pouco, falei aqui um pouco antes, a apresentação da Núbia trouxe essa questão, né? Às vezes nós repetimos algumas questões, a terminologia ela aparece em outros trabalhos, porque trazer só alguns temas não é suficiente, né? Discutir só a questão do domínio da língua não é suficiente. A língua, ela abrange, abarca questões culturais, sociais, e é possível pensar em que tipos de estratégias, né, nós podemos fornecer profissionais que vão atuar, por exemplo, no contexto de conferência, em áreas especializadas como a área jurídica. Então, a partir daí, nós fomos pensar num processo que trouxesse uma proposta para esse contexto, na interpretação de conferências, e aí pensar o que nós podemos produzir de material, de apoio, né, na preparação desses profissionais. E desenvolver essas competências na interpretação, né, a partir de tarefas de interpretação. O professor Marcos Luque falou sobre a formação, pensando nos egressos, né? Como os egressos vão sair dessa formação a partir do que ele tem de experiência, o que ele desenvolve nesse curso. Se a subcompetência instrumental, por exemplo, ele indicou que 1%
era fazer parte de 1% dessas formações. Então, eu acredito que isso seja importante de ser pensado e proposto por profissionais da nossa área, né? E aqui no nosso caso, na proposição de uma unidade didática, para que a gente possa fornecer subsídios para esses profissionais, para que intérpretes já atuantes ou pessoas que estão em formação possam, né, desenvolver melhor, né, a aquisição de competências, compreender questões extralinguísticas e instrumentais a partir dessa realização de tarefas. No momento que o Lula foi preso, vocês lembram, naquele período, a TV Justiça, os intérpretes que estavam lá atuando ficavam pensando, como é que eu vou sinalizar, como é que eu vou dizer habeas corpus, por exemplo, que sinal a gente vai fazer? A gente vai usar a sigla? Será que isso é mais informativo, compreensível ao público? Não adianta. É preciso a gente pensar que sinal vou usar nesse contexto, né, pensando nesse público, qual seria a importância, né? E aí, essa questão da terminologia, ela aparece nesses momentos. Quando a gente começou a fazer a pesquisa, ela nos deu aí questões mais, assim, estressantes, importantes, né? Me chateia um pouco ainda, né? Mas nesse processo, porque as pessoas resumem a perguntar qual é o sinal para tal coisa. Será que é isso que resolve? A gente tem que entender que é um processo. Que processo nós estamos falando? É um processo em relação ao desenvolvimento ou é um processo físico, um processo, uma peça? E aí não adianta saber qual é o sinal, né, dos termos, é preciso saber onde vai ser usado, qual é o propósito, o conceito. E aí, durante essa preparação, os estudos, né, nós fazemos simulações em que há ali pessoas que representam o promotor, o juiz, os advogados de defesa, para ver como seria essa mediação, como aconteceria num contexto que simulasse uma prática real. Então, a professora Silvana, com o tio Ju, que tem um conhecimento, né, aproximado desse contexto, traz essas questões. Como a gente pode fazer isso? Porque as pessoas, às vezes, acreditam que se resume em dizer que não há terminologia, terminologia especializada, e outras questões que são envolvidas. Não é só a produção de glossário, né? A gente tem que saber, olha, eu tenho que entender também como é o processo, como acontece, saber o que seria necessário para os profissionais que estão em formação. E aí tem questões de língua, questões de conteúdo, de referência, e isso devem ser todas pensadas durante a interpretação. Que estratégias eu vou tomar para decidir problemas, encontrar soluções durante a interpretação? Existem os glossários que são privados, assim, cada profissional vai ter seu glossário que ele cria ao longo do tempo, que vai o ajudar a solucionar essas questões durante a interpretação, durante a tradução de determinadas áreas. E também os glossários devem dar ali possibilidades de uso, e aí num treino, durante uma formação, que traz essa simulação da realidade. Se é possível não trazer, acho que há uns 2 anos, ainda era antes da pandemia, a gente tentou fazer uma simulação, acompanhar, na verdade, um caso, para pensar essa questão como seria a interpretação. Houve uma audiência em relação a um crime hediondo, em que há o tribunal do júri, que ele só está ali presente em casos como esse, e aí, acompanhando o caso, o surdo, será que ele poderia participar desse júri? Se ele não tem esse conhecimento, como é que ele vai participar? Se ele vai estar
preso ou solto. Então, é por isso que existe a necessidade de uma preparação bem anterior, né, à interpretação, para que haja toda essa sistemática seja compreendida. Em relação à preparação prévia, eu trago aqui a autora Cavallo, não é um animal, gente, é uma pessoa. Patrícia Cavallo, que fala sobre competência tradutória oral. E aí, analisando, né, a partir desses estudos, como é que poderíamos relacionar com a prática de interpretação da língua de sinais? A gente tentou avaliar essas questões, pensando, né, como é que o desenvolvimento dessa competência oral, tradutória, trazendo assim alguns autores. Você imagina, né? Se tem ali outras línguas envolvidas, tem, por exemplo, o alemão. Como é que nós vamos? Eu não sei nada de alemão, gente. Como é que eu vou? Eu sei o nome de um cachorro, um pastor alemão, eu conheço. Ou então, você sabe esses nomes? Então, como é que eu vou usar nesse momento de uma interpretação? Então, a preparação é essencial para o desenvolvimento de uma interpretação. E na hora do julgamento, como é que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer a metodologia utilizada? Eu tenho que saber qual é a pauta do dia desse julgamento, se vai ser virtual, se vai ser presencial. Então, são várias informações que fazem parte para que a gente compreenda. São processos diversos, é o processo de divórcio, de adoção legal, de, por exemplo, união homoafetiva. Então, eu tenho que antes me preparar para entender se eu estou apta e também para que eu consiga exercer a profissão, a atividade de um modo adequado, né? Eu não posso simplesmente receber o convite, né, para atuar numa situação sem me preocupar como é que ela vai acontecer. E uma formação nesse contexto é preciso pensar, né, trazer essas questões, e a formação que dê através de uma unidade didática, né, propostas de práticas, né, que ajudem o intérprete a desenvolver essas competências. E gere ali uma autonomia profissional para esse profissional buscar a terminologia adequada. Será que o ideal é buscar a terminologia, só procura os sinais, é só isso? Porque não existia, por exemplo, esse tipo de prática. Vocês lembram os dinossauros? Sei que faz muito tempo. Eu sou dessa época. A gente não tinha nem WhatsApp na época para poder fazer essa busca, usar Google. Então, eram outras estratégias, outro tipo de busca. Agora, a gente tem algumas facilidades, né? O curso de formação em áreas específicas, poder pesquisar sobre essas áreas de modo mais fácil, criação assim, de um corpus, organizar ali. Olha, eu sou um profissional que vou atuar num determinado campo. O que eu preciso saber para atuar nesse campo? Eu preciso ser um especialista? Não é isso. Mas que informações são relevantes para mim poder traduzir e interpretar nessa área? Eu tenho que conhecer um glossário profissional? É só isso? Tenho que dominar? Que nomes, né, que termos eu vou privilegiar nesse estudo? Como é que eu vou fazer essa seleção? Que tipo de informações são importantes que eu selecione para minha preparação? Então, tudo isso deve ser dado, né? Tem que ser ensinado para esses profissionais em formação, para que eles consigam aí diminuir os problemas, né? Encontrar soluções mais fáceis durante a sua atividade. Então, durante a preparação, a gente tem que começar a estabelecer assim, uma lista para que facilite na nossa vida essa organização. Onde é que eu vou buscar essas informações? Onde elas estão? Como é que eu vou organizá-las, dispor, para que isso se torne de modo, né, cotidiano, habitual para esses profissionais, para que eles estejam bem organizados, guardados, de fácil acesso.
E aí, porque se for um vídeo único, por exemplo, são vários vídeos, aí qual momento do vídeo eu vou ter esse sinal? Como é que eu vou buscar, por exemplo, um termo, se ele não está bem organizado? Não dá para fazer só numa busca, por exemplo, de entrada alfabética. Eu tenho que pensar em outras estratégias e que ele, de fato, possibilite, né, seja confortável para esses profissionais e agilize essa busca. Então, voltando àquela outra situação que eu falei do Lula, do habeas corpus. Então, o pessoal da TV que estava lá interpretando, e aí eles precisavam considerar o contexto, né, o que aconteceu para que chegasse naquele momento, para que o público que assistisse conseguisse compreender melhor. Tem muitas pessoas que o judiciário, ele não é essa justiça cega. Eu preciso buscar informações que dê esse respaldo e conhecimento para fazer boas escolhas, escolhas estratégicas, né? Dar pistas ao público dessas informações. Como vocês sabem, na publicação que eu citei anteriormente, junto com Tiago Nogueira e Eduardo Felten, a gente chegou a alguns resultados, né? Que criar ali ferramentas terminográficas, né? Auxilia nessa preparação e podem ser um instrumento importante, né? Durante essa preparação, num contexto de interpretação, de conferências, e elas estando ali dispostas de modo ordenado, organizado, elas facilitam a busca por esses profissionais. Então, hoje, por exemplo, no YouTube, existe ali muito material voltado, né, para Libras, para diversas áreas. E aí nós podemos aí identificar, de fato, eu vi, né, percebi uma relação direta com a fala do professor Marcos Luque, porque é o que acontece, né? Essa falta de formação instrumental, extralinguística, e nós podemos, assim, a partir das competências tradutórias, perceber que tipo de subcompetências tem mais atenção, outras que não são dadas tanta atenção, e o que é que gera, né? Assim, pensar em informações específicas, como a nossa, que é a proposição de uma unidade didática, seguindo aí a proposta do PACT em relação às competências tradutórias né, o rol de subcompetências, eu acho que talvez eu não coloquei aí, não coloquei o PowerPoint certo. Não seria esse, né? Eu ia dividir essas informações. Mas, dentre as subcompetências, uma delas se trata, né, sobre essa produção de glossários para que traz também informações extralinguísticas, né, que seja ali uma ferramenta para os tradutores e intérpretes, e que a gente sim precisa aprender as línguas, mas não é suficiente, existem várias outras aquisições, né, de conhecimento, competências para o profissional, e a gente precisa ter consciência disso. E aí, fazemos o quê? O que nós vamos fazer com isso? Então, após essa organização, a partir de soluções, ideias, ela vai tornar o seu dia a dia, né, muito mais fácil, né? Então, a unidade didática ela vai propor que você consiga se preparar melhor, controlar aí demandas. Eu falei que tinha um slide que não estava presente, que trazia aí o STF ele disponibiliza uma ferramenta em Libras que eu usei durante minha pesquisa do mestrado, que era uma ferramenta interessante porque auxiliava os profissionais como um material de apoio. Só que a frequência, né, a alimentação dessa ferramenta não é tanta. O ministro da Justiça conheceu a ferramenta, mostrou, e aí eles
acharam interessante para que o projeto fosse colocado, né, em execução. Né? Essa organização ela é muito importante, porque ela traz ali não só o léxico, né, o termo, mas também, principalmente, conceitos, traz informações, são uma ferramenta bilíngue em português e em Libras, para que fique claro que o uso desse sinal tem a ver com aquele conceito, aquela definição, e auxiliar aos profissionais, hoje é uma ferramenta muito utilizada, muitas pessoas buscam se preparar através dela, agradecem, diz, olha, antes disso a gente não tinha nada, né? Algumas instituições têm usado a ferramenta, e se vocês querem conhecer, é um material à disposição para estudos e preparação. Então, por exemplo, ministro da Justiça. Que sinal é esse? Por que não é esse sinal para ministro? A gente fala, ó, esse sinal é para Ministério da Justiça, mas o profissional, o ministro, ele não tem a mesma função, não tem exerce o mesmo papel que o ministério. Então, é importante entender as diferenças, né, os conceitos que tem por trás de cada sinal, para que não haja aí desencontros, né? Opa, oi, o que acontece? Entender de fato quem são os agentes, né, os interlocutores nesse contexto, que estão lá presentes, saber as funções, o papel, o réu, por exemplo, que estratégias eu vou usar para que eu consiga melhor interpretar. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, né, eu sugiro a leitura do artigo que nós produzimos, que ele está mais completo, e pode aí mostrar, né, alguma saída, alguma solução para essa área. Eu torço que isso possa contribuir na prática de vocês e refletir um pouco mais sobre a aquisição de competências a partir da preparação nesse contexto. Muito obrigada a todos vocês pela atenção.